Fala galera, F11 falando, mais um jogo fundamental e importante na vida de todos nós. Jogo hoje contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, casa deles. Um jogo fundamental, mais um jogo fundamental nesse percurso, nessa trajetória que o Inter vem agora nessa reta final do campeonato, buscando aí pontuar mais acima da tabela possível. Então vamos conversar um pouquinho, é importante a gente trocar uma ideia, né? E eu peço desde logo que deixe o seu like, deixa o like aí, não custa nada, ajuda bastante aqui o canal. E se você não é inscrito, venha pra cá, venha fazer parte aqui das good vibes coloradas, das boas energias, onde a gente enverga, mas não quebra. Então venha pra cá e se você é inscrito, aquele meu muito obrigado por essa parceria, continuamos firmes e fortes. Acione o sino para receber as notificações e faça seu comentário para que a gente troque uma ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos conversar? Então, solta a vinheta! Pois bem, pessoal, eu queria conversar com vocês aqui para esse jogo contra o Corinthians, fora de casa, nesse momento que o Inter vem aí, uma escalada de pontos, né? Uma escalada de colocação na tabela, um momento positivo, né? Vem com jogos muito bons, com o trabalho desenvolvido do Roger, e quando em jogos que também não esteve tão bem, mas ainda assim soube sofrer, como a gente diz, e soube ganhar os pontos necessários, né? A gente pode lembrar lá no início dessa jornada, desse momento novo aí do Inter no campeonato, que o Inter teve um empate contra o Cruzeiro, depois de ter vencido em casa, foi jogar fora contra o Cruzeiro e conseguiu, obteve lá um empate porque teve um jogador expulso, né, ainda no começo do jogo praticamente, do Augustin Royal foi expulso, e o Inter teve que saber naquele momento sofrer a pressão do Cruzeiro, se for matar de acordo com o jogo, né, jogar um pelo outro e ter a vontade, o denodo o tempo todo, a intensidade do jogo, né? E o Inter conseguiu um empate, um ponto naquele momento e foi importante, né? Dentro das circunstâncias que o jogo se apresentou. E mesmo agora, contra o jogo contra o Vitória da Bahia, que a gente jogou em casa, o Inter não mostrou o futebol que mostrou em outras oportunidades. E aí eu até, mas mesmo assim, só concluindo o raciocínio, mesmo assim, o Inter ganhou de 3-1, teve uma vantagem no placar, soube segurar no momento certo e conseguiu vencer, né? Em outros momentos o Inter acabaria e buscou ainda o terceiro gol no final do jogo. Em outros momentos o Inter estaria retraído, né? Somente a sua defesa e acabaria dentro da pressão, abrindo as portas para que o adversário conseguisse o êxito na partida. Mas não foi o caso, o Inter conseguiu e venceu o jogo contra o Vitória, obteve mais 3 pontos dentro de casa. O Inter agora tem um jogo fora de casa, né? O Inter vai jogar fora de casa. E eu queria antes comentar a ideia então de que o Inter, o que eu percebi foi que o Inter naqueles primeiros jogos, uma sequência de uns 4, 5 jogos, o Inter fez pontuação jogando bem. O Inter foi bem nos jogos, inclusive no empate contra o Bragantino, onde o Inter defensivamente abriu as possibilidades ali, o Bragantino conseguiu vazar a defesa colorada em 2 oportunidades e teve alguma pressão, mas mesmo assim o Inter mostrou um bom futebol, mostrou aquele entrosamento, o envolvimento do adversário em muitos momentos, né? A troca rápida de passe, a aproximação, né? A marcação firme, ainda mesmo assim naquele momento que foi um empate. E só que aí o Inter logo em seguida teve uma sequência de final de semana, meio de semana, final de semana. E aí eu acho que o Inter sentiu. Foi aí que o Inter sentiu, né? Se eu não me engano, foi o jogo contra o São Paulo no final de semana. O Inter ganhou e ganhou bem do São Paulo, um jogo difícil, e o Inter conquistou jogando um bom futebol. E aí o Inter vai contra o Bragantino, já num esforço, empata os 2-2, né? Acho que é essa a sequência. E aí depois, no jogo contra o Vitória, o Inter vence, mas vence já sem apresentar a intensidade, porque
a manutenção do futebol passa muito pela intensidade, daí a questão física, como a gente tem batido aqui no canal várias vezes, que a questão física foi uma grande base, né, para daí fazer o trabalho do Roger aparecer e toda essa mudança, inclusive as individualidades aparecerem, tudo com base na questão física. Só que aí com essa sequência já sentiu a intensidade, não conseguiu ser a mesma, e aí já não teve o volume de jogo que foi possível. Mas agora teve um descanso maior. Nós tivemos aí de novo uma semana, né, sem jogar, e o Inter então a possibilidade de agora voltar, quem sabe, a essa intensidade de futebol com uma recuperação física melhor para os atletas. E o Inter tem que ver agora essa questão fora de casa. Porque dentro desses jogos, todos esses jogos, o Inter teve mais jogos em casa. E se mostrou bem, um bom futebol e tudo, né? O Inter começa lá com o jogo de Juventude, aí fora de casa, onde ele ganha bem e tudo. Mas depois tem o jogo do Cruzeiro, que ele empata, numa circunstância, como eu descrevi aqui, com a expulsão do jogador. E empata com o Bragantino. Então a gente tem que agora buscar fora de casa, nesse jogo contra o Corinthians, vencer e com a intensidade e o futebol que a gente sabe, já viu, tem visto que o Inter pode apresentar. Não é nada fácil, é um jogo bem difícil por várias circunstâncias, né? E a principal delas eu acho que é o próprio adversário, que joga em sua casa, deve ter o estádio cheio, né? O Corinthians, que vem de contratações importantes aqui nessa janela de meio de ano, contratações que estavam livres no mercado, e fez investimentos altos, porque o Corinthians vem na parte de baixo da tabela. O Corinthians vem numa zona de rebaixamento. E isso vem se mantendo no Brasileiro. Mas o Corinthians está, né, na Copa Sul-Americana e está na Copa do Brasil. E vem inclusive de um jogo agora, vem de uma derrota contra o Flamengo, onde até eu acho que o Flamengo poderia ter feito mais gols do Corinthians, mas acabou sendo só apenas de 1-0, jogo que foi no Maracanã, jogo fora de casa para o Corinthians. Mas o Corinthians vem nas duas Copas e teve vitórias significativas, principalmente dentro de casa. O Corinthians, isso é claro, é histórico, mas nesse momento em que o Corinthians tem assim, ele está bem nas Copas e está muito mal no Brasileiro, dentro de casa ele tem conseguido obter os resultados. E é aí que o Inter tem que jogar contra este fator também. O Inter tem que superar essa situação. É uma demonstração do Inter ainda maior ainda de que tem esse obstáculo, estamos no futebol, queremos algo mais, onde é que nós vamos chegar? Bom, mas é o Corinthians dentro lá da Neoquímica Arena, com o estádio cheio, precisando pontuar, precisando ganhar. Pois bem, vamos lá e vamos ganhar deles. É assim, tem que ser. Se nós queremos, se nós podemos, se nós entendemos que estamos realmente nesse momento, é assim, é o degrau, né? Subindo degrau por degrau, e claro que as dificuldades têm que ser maiores conforme vai subindo, é assim, é do futebol, mas a gente tem que ir derrubando ponto a ponto, né? E aí está mais um desafio, um importante desafio para que a gente demonstre, né, aonde realmente a nossa intenção de chegar o mais longe possível dentro do campeonato. O Corinthians, por sua vez, se apresenta bem desfalcado, né? Ele tem peças, tem jogadores suspensos, importantes ali, né? O Romero está suspenso, que é um jogador importante para eles. Também está suspenso o Ramalho, que é um zagueiro que veio, tem feito bons jogos pelo Corinthians. E ainda tem outras, o Fagner, né, também não joga nessa partida, mas ele tem as suas reposições, tem a sua formatação de jogo ali, e deve vir, ainda deve ter o Memphis Depay que deve jogar, com o Yuri Alberto lá na frente, tem o Garro, que é um bom jogador, então nós temos que estar preparados. E o Inter, como é que vai o Inter? Bom, o Inter também tem um desfalque que eu acho muito importante nesse momento, que é o desfalque do Fernando, né, que é a abertura do meio de campo. Nós vamos ter que torcer que o Rômulo entre bem. O Rômulo, quando entrou agora, que o Fernando saiu no jogo passado, ele entrou bem no jogo, né? Vamos ver começando a partida. É uma dupla ali, né, do Fernando com o Thiago Maia que funciona muito bem. Vamos ver agora com o Rômulo. O Cleito Sampaio da fora a zaga com o Vitão, né? Então nós vamos ter aí o Rocher, vamos ter o Bruno Gomes, que está pendurado por cartão amarelo. Se tomar cartão hoje não joga o Grenal, mas temos que ir pro jogo, temos que jogar para ganhar o hoje do Corinthians. Depois a gente pensa no Grenal. Vitão e o Cleito Sampaio. Da esquerda o Bernabé. Aí na abertura deve jogar o Rômulo com o Thiago Maia, que também me parece estar pendurado, e esse sim
Para mim é o ponto mais difícil, porque uma reposição ali com o estilo de jogo dele é difícil, né? Mas vamos ver, tem que ir pro jogo, tem que jogar, fazer o seu melhor, é um jogador fundamental hoje no time, né? Aí devemos jogar com o Gabriel Carvalho, lembrando que o Tabata está recuperado daquela lesão, já pôde entrar no jogo passado, entrou muito bem, inclusive. O Tabata é um grande jogador, uma baita aquisição do Inter, mas ele sentiu uma virose, efeitos da virose aí, debilitado, precisou, nem viajou, então, para se restabelecer e vai estar firme lá pro Clássico Grenal. Então, mas joga o Gabriel Carvalho, o Alan Patrick, o Wesley, né? Foi muito bem no outro jogo e tudo, e com o Ener Valencia lá na frente. Eu queria destacar uma situação para esse jogo, né? O Inter tem, nessa paridade com o Roger, tem dado muitas cartas no jogo, tem uma posse de bola, domina, vai com troques rápidos para cima, e eu acho que aqui vai se desenhar nesse jogo que o Corinthians, pela necessidade, por jogar em casa com a sua torcida, o Corinthians deve tentar fazer a pressão e ocupar o campo do Internacional. O que o Inter vai ter que saber lidar nesse momento? A marcação e a saída rápida. Então o Wesley, e aí eu acho que também o Ener Valencia, talvez até seja um jogo para a característica do Ener Valencia melhor que os que ele tem entrado, né? Que é esse jogo, né? O Corinthians tem uma questão defensiva deficitária, o Inter tem que explorar isso, e eu acho que o Inter vai jogar um pouco mais reativo hoje, né? Claro que daquela vez o Inter às vezes vai ocupando também o campo do adversário pouco a pouco, mas na roubada de bola ou na pressão alta poder fazer esse jogo reativo, né? A marcação firme para roubar a bola e sair rapidamente, principalmente com o Wesley, né? Tem o Gabriel Carvalho também, né, para fazer essa função, com a infiltração ali do Thiago Maia e do Alan Patrick e com o Ener Valencia lá na frente. Então, essa é a minha expectativa. O Bernabé também, que chega bem, acho que o Bernabé também marca muito, o futebol de muito intenso do Bernabé, como o do Bruno Gomes. Acho que eles sentiram um pouco essa sequência de jogos, mas agora descansados, também tem muita expectativa nesses jogadores, né? Então vamos lá, precisamos vencer, precisamos ganhar, precisamos nos afirmar, né, nesse momento da tabela, do que queremos, para o que viemos, né? Vamos lá, jogo a jogo é mais um jogo importante, e eu acredito muito no Inter, acredito muito nesse novo momento, acredito no futebol que nós temos, nos jogadores em campo e na vitória que nós vamos. Então vamos lá, Colorado, tamo junto, dá-lhe Inter, tamo junto, a vitória!